Se Jesus é ou não é Deus? Bom, meu querido, isso aí vai depender de duas coisas. A primeira delas é você entender o seguinte: tem muita gente que fica criticando, Jesus não era Deus. Por quê? Porque ele veio à Terra, teve fome, teve frio, teve sede. Como é que Deus vai sentir essas coisas? Preste atenção. Quando ele veio à Terra, ele tinha as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, ou terrena, do jeito que você quiser, ok? Então, pouquíssimas vezes ele lançou mão da sua natureza divina. Por exemplo, quando ele andou sobre as águas, quando ele transformou a água em vinho, quando ele ressuscita um morto de 4 dias, ok? E algumas outras situações. Mas preste atenção, não só ele teve fome, frio, sede e tal, como ele também foi tentado. Ele foi levado ao deserto, né? E para ser tentado pelo diabo. E Tiago vai dizer que Deus não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Então, aqui na Terra, o que se entende é que ele tinha duas naturezas, sendo que a maior parte do tempo ele estava com a natureza humana, entendeu? A segunda coisa é o seguinte, vai depender se você acredita ou não na palavra de Deus. Preste atenção. Em Filipenses capítulo 2, vai dizer que ele era Deus, mas não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de ser humano, assumiu a forma de servo. Então, um Deus que esvaziou-se a si mesmo, ok? João capítulo 1, do versículo 1 a 3 ali, vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o texto continua dizendo que tudo o que existe foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava lá no princípio e fez tudo. Entende isso aí? Outra coisa, no mesmo Evangelho de João, capítulo 20, verso ali 25, 26 em diante, Jesus já tinha ressuscitado e aparecido para algumas pessoas, mas Tomé ainda não tinha visto. E Tomé falou assim: se eu não vi, não tocar o dedo nas feridas, eu não vou acreditar. Passado um tempo depois, Jesus se apresenta para Tomé e fala assim: sou eu, Tomé, você pode tocar nas feridas. O que Tomé fez? Se prostrou em terra e falou: Senhor meu e Deus meu. Se ele não fosse Deus, ele não se deixaria ser adorado, não se deixaria ser chamado de Senhor e de Deus. Está entendendo isso aí? Tito 2,13, Paulo vai dizer o seguinte, que nós aguardamos a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Entende? Ele é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, verso 20, João vai dizer assim: nós sabemos que o Filho de Deus é vindo, ele já veio, né? E temos entendimento para isso aí. E estamos aguardando o verdadeiro Filho de Deus. Este é o verdadeiro Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e vida eterna. E Apocalipse 1:8 vai dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. Como que isso aí pode provar alguma coisa? Quem veio e há de voltar, há de vir de novo? O Deus Pai? O Deus Espírito Santo? Não. O Deus Jesus, o Deus Filho. Esse é o que há de voltar. Agora preste atenção, ele chama de o Deus Todo-Poderoso. No hebraico, El Shaddai. El é uma designação para Deus. Então, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, era e há de voltar, há de vir. Agora, a questão da Trindade, aí já é assunto para outro momento, entendeu? Mas sim, na minha concepção, Jesus é Deus, não tenho dúvida nenhuma. Tem esses e tem vários outros textos, tá joia?